pessoal, boa segunda-feira para todo mundo. Por aqui, Tatiane Coda, para mais um jornal e podcast Ponto de Vista. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, a você também que nos está acompanhando pelo Instagram ou também pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Começamos hoje com notícias locais, nacionais e internacionais, levando em conta também nossa própria opinião, embasada aí em argumentos sólidos e também diversos pontos de vista diferentes, analisando aí a notícia de seus vários ângulos. Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, que começa agora. E para iniciar, vamos às nossas manchetes do dia. Rotina de acidentes e tragédias. O que fazer com a 040 no trecho entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete? Prefeitura de Conselheiro Lafaiete entregou mais uma obra nesta última sexta-feira. Vamos conferir também a previsão do tempo para esta semana. Nas nossas notícias nacionais, Bolsonaro volta a questionar resultado da eleição. Quem decidiu não foi o povo. Rios da bacia do Amazonas voltam a subir. Provas do ENAD foram realizadas neste domingo, dia 26 de novembro. Brasil quebra recorde de medalhas no PAN e bocha vai a Paris em 2024. Em carta a Lula, Milei faz convite para a posse e fala em construção de laços com o Brasil. Nas notícias mundiais, nós temos relatos de morte em campos de refugiados que acendem um alerta no terceiro dia de trégua entre Israel e Hamas, segundo notícias da CNN. Palestinos nas ruas de Ramallah se encontram com os prisioneiros libertados, segundo o jornal Al Jazeera. 14 israelenses e 3 tailandeses são libertados, segundo o jornal The Times Israel. Sejam bem-vindos ao nosso Ponto de Vista. Fique por aí, porque até o final do programa você vai ficar sabendo de todas as notícias e ainda vai poder compartilhar junto com a gente o seu próprio ponto de vista. Gente, hoje nós trazemos para vocês uma reportagem muito importante, principalmente aqui para o nosso entorno, para a nossa região, Congonhas, Conselheiro Lafaiete e todas as cidades do entorno que utilizam a BR-040, que é a questão da rotina de acidentes. O que fazer com a BR-040 entre o trecho Congonhas e Conselheiro Lafaiete? O Ponto de Vista procurou fazer uma busca em várias reportagens, analisar diversas fontes para saber o que pode ser feito e o que as autoridades estão fazendo para amenizar esse problema que a gente já sabe que não é de hoje. Em relação aos acidentes ocorridos, segundo a maioria dos meios de comunicação, este é considerado um dos trechos mais perigosos em estradas no Brasil. No último dia 24, aconteceu um grave acidente no quilômetro 603, próximo à comunidade do Pires, em Congonhas, acarretando em uma interdição total no sentido Rio de Janeiro, com lentidão de aproximadamente 2 quilômetros, segundo o jornal Entre Rios News. Há 18 dias, no mesmo local, houve um engavetamento envolvendo 3 caminhões e um carro, o que resultou, infelizmente, na morte de 3 pessoas. Dados da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, de 2023, mostram que a BR-040 já é a mais letal. Ela chega a ser mais letal hoje que a BR-381, conhecida como a Rodovia da Morte. Entre janeiro e julho deste ano, foram 1.023 acidentes, com 1.277 feridos, sendo mais de 300 colisões graves e 91 vidas perdidas na 040.
Estes dados foram retirados do jornal O Tempo. Ainda não estão atualizados os dados de julho até dezembro, óbvio, o ano ainda não acabou, então esses dados provavelmente serão disponibilizados em janeiro de 2024. Infelizmente, ainda não há boas notícias para que esse quadro possa ser revertido. Em março de 2023, se uniram aí para tentar reduzir as mortes na BR-040, onde muitos motoristas reclamam. Infelizmente, não há boas notícias para que este quadro possa ser revertido. Em março de 2023, algumas autoridades se reuniram para tentar reduzir mortes na BR-040, onde muitos motoristas reclamam do excesso de carretas e das condições da pista. Na época, participaram do evento os prefeitos de Nova Lima, Ouro Preto, Itabirito, Belo Vale, Congonhas e Moeda. O evento ele tinha a intenção de lançar o grupo de trabalho GT, que teria como meta debater aí algumas ações de infraestrutura no modal rodoviário, a fim de reduzir o índice de acidentes e óbitos na rodovia e também de desafogar o trânsito de caminhões provocado pelo tráfego intenso de veículos pesados, sobretudo destinados ao transporte de minério. A nossa região aqui é uma região onde a questão do minério é muito forte. Então, o tráfego de carretas, de caminhões pesados, ele é muito grande. Muitas pessoas acarretam a isso a questão da quantidade de acidentes, mas ainda não há um dado específico, um dado que realmente revele que é por esse motivo apenas que acontecem tantos acidentes. Foram levados também pontos sobre a questão da segurança na rodovia, como a falta de infraestrutura, descuidos e os trechos da via que trazem maior risco para a segurança de motorista e também os números de acidentes e mortes ocorridos nos últimos anos. Provavelmente, no número aí a gente pode colocar de 30 pessoas, pelo menos umas 3, 4 conhecem alguém ou tem algum conhecido ou tem algum familiar que infelizmente teve a vida ceifada ou teve algum problema relacionado a acidentes na BR-040, principalmente nessa altura do quilômetro 603, que a gente está falando, na altura ali entre Congonhas, Pires e Conselheiro Lafayette. A intenção dessa reunião, desse encontro, era de que por meio desse grupo poderia haver uma melhora no diálogo com as mineradoras, transportadoras, prefeituras e governos estadual e federal a respeito da 040, que coloca a vida de milhares de pessoas em risco todos os dias. Já foram passados mais de 8 meses e ainda não houveram resultados positivos. Várias são as soluções propostas, mas nenhuma delas encontra forma de ser realizada. Você vai conferir essa notícia completa, que já é de março desse ano, no jornal Estado de Minas. A reunião mais recente que houve para tratar desse assunto aconteceu no último dia 14 de novembro, onde a AMALPA, que é a Associação de Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba, através do seu presidente, o prefeito de Ouro Branco, Hélio Campos, participaram desta reunião histórica em Itabirito. Prefeitos, autoridades da região que se uniram para reivindicar ações que são urgentes das autoridades federais para mais segurança e o fim dos inúmeros acidentes. Eles reivindicam a criação da rodovia do minério, que eu achei bem interessante, mas vamos ser sinceros, né, gente? O custo é alto, a questão da mineradora gera aí para os municípios ao qual elas pertencem uma renda muito grande, e a verdade é que quando a gente fala de um alto capital, muito dinheiro, às vezes as pessoas não se importam muito com as vidas. A verdade real é essa. Participaram dessa reunião os prefeitos de Itabirito, Orlando Caldeira, o de Ouro Branco, Hélio Campos, o prefeito de Congonhas, Cláudio Antônio de Souza, de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, de Belo Vale, Valtenir Liberato, de Cristiano Ottoni, Carlos Roberto,
de Piedade dos Gerais, Lázaro de Paulo, de Moeda, Décio Vanderlei, o prefeito de Queluzito, Danilo Albuquerque, os vice-prefeitos de Queluzito, Joaquim Pereira, e de Nova Lima, Diogo Ribeiro. Além disso, o secretário de Desenvolvimento Social de Conselheiro Lafayette, Rolf Ferraz, representando o prefeito Mário Marcos. Diante de todos esses fatos narrados até então, nós procuramos saber se o socorro está a caminho e se a solução se aproxima, mas infelizmente não. Ao contrário, vou ser sincera que eu creio que cada vez está mais longe. A BR-040 ela deve passar por um novo leilão de concessão em fevereiro de 2024. A proposta anterior, ela abrangia sim o trecho entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas devido a uma decisão do Ministério de Transportes, o projeto foi alterado após novos estudos com a divisão em 2 trechos, de BH até Juiz de Fora e de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Ou seja, o trecho onde há mais reclamações e altos índices de acidentes, eles não serão leiloados, não serão mexidos, ou a verdade é a seguinte: estaremos na mesma, correndo sérios riscos nessa BR que é um perigo para toda a população. Essa proposta aí, ela ainda vai passar por alguns ajustes e deverá ser publicada nas próximas semanas no Diário Oficial da União, segundo fontes da ANTT. Gente, que pena, né? A gente fica esperando há tanto tempo e cada vez mais essa BR se torna mais perigosa. Ela se torna perigosa para os moradores que são pedestres, aqueles que moram principalmente ali na região do Pires, que precisam atravessar. A gente tem relatos aí de questões de atropelamento. Ela é super perigosa para os motoristas, mesmo os motoristas mais prudentes, infelizmente. É um alto trânsito de carretas naquele local. Os carros, às vezes, infelizmente, por culpa do próprio motorista, que também acaba por ser imprudente, ou seja, muitas pessoas quando saem de casa, de Conselheiro Lafayette, Belo Horizonte, elas fazem lá a sua oração para ver se vão chegar e se vão ir e voltar tranquilas, porque o número de acidentes está um absurdo e é a maior reclamação de toda a população. E a gente ainda não sabe o que vai acontecer. É nessas horas que eu digo que a população precisa se reunir mais, precisa se politizar mais para realmente exigir o que ela precisa. E isso é um caso de necessidade pública, essa questão da BR-040. Prefeitura de Conselheiro Lafayette entregou mais uma obra na última sexta-feira. A Prefeitura de Conselheiro Lafayette entregou nesta última sexta-feira mais uma obra. Foi a revitalização da quadra José Guilherme Sobrinho e a instalação da academia ao ar livre do bairro Paulo VI. Segundo a Prefeitura, com esta já se somam 40 academias ao ar livre que estão instaladas na cidade. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: é tudo lindo, a proposta é ótima, que bom que foi feito, mas, em primeiro lugar, a questão dos moradores, conservem o que a prefeitura faz. A prefeitura vai lá, arruma e alguns vão lá e destroem. É preciso haver, sim, por parte do poder público, alguma questão de fiscalização, seja por uma guarda municipal, tem que ver aí uma questão de parceria com a associação dos moradores de cada bairro. Mas o que a gente vê, na verdade, em relação principalmente a essas academias ao ar livre, é que a maioria hoje tá quebrada, tem aí os seus itens quebrados, faltando pedaço, tem ferro solto, então realmente está quebrado. A prefeitura faz a sua parte, que é a de inserir estas academias ao ar livre, estas quadras revitalizadas, mas a população não conserva. Claro que a gente não está falando de toda a população, mas tem que haver aí um entendimento entre o poder público e a população. Quem está destruindo? Quem que está fiscalizando? Como que a gente pode fazer para que não haja a destruição do bem público?
Infelizmente, o que a gente vê muito, eu vou falar aqui pela nossa cidade, é que tudo que é colocado público passa-se muito pouco tempo e é destruído. A gente coloca, por exemplo, eu ainda vou trazer a reportagem aqui para o nosso ponto de vista, eu quero tirar fotos, eu quero colocar tudo direitinho, a respeito do túnel. Gente, aquilo é um absurdo, é um tremendo absurdo. Não é porque a prefeitura não colocou luz, porque eu também não vou ficar aqui falando só mal, sendo que realmente tinha luz. Mas imagina você, coloca a luz num dia e no dia seguinte, simplesmente as luzes são roubadas. Aí você pode dizer, mas a prefeitura tem que colocar aí uma fiscalização, tem que colocar uma guarda municipal. A verdade é que Lafayette chegou a um ponto em que a guarda municipal, que eu quase não vejo guarda municipal aqui na cidade, ela precisa atuar 24 horas, tem que ser por turnos. Porque a cidade está num nível de vandalismo que é absurdo. Tudo se leva, tudo se quebra, tudo se rouba. Então estamos em uma situação caótica, onde acontece uma boa notícia de que foi revitalizado, de que foi consertado, mas enquanto um é revitalizado, um é consertado, 10 são destruídos. E aí, como é que a gente fica nessa situação? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Vamos conferir agora a nossa previsão do tempo para essa semana. Já tô colocando aí para vocês o nosso mapinha dessa semana para vocês saberem como que vai ficar o clima. Semana agora nós acertamos tudo, nós não, né? O IMET, né? O Instituto de Meteorologia. Acertou tudinho, realmente eu falei para você tirar o casaquinho aí do guarda-roupa, se realmente essa semana já deu para trabalhar com um casaquinho leve, mas a gente precisou. Então nós continuamos aqui, como você pode ver, com amarelinho, tá? O amarelinho, ele significa perigo potencial, tá? Não significa que vai vir um perigo muito complicado, nem um grande perigo. Então fiquem atentos aí à questão desse perigo potencial. No dia de ontem, nós tivemos as temperaturas de 15 graus, que foi a mínima, e a máxima de 28 graus. Na verdade, em alguns locais, as pessoas chegaram a sentir frio. A umidade relativa do ar ficou em 90%, a umidade máxima, e 50% a umidade mínima. Então, 90% a umidade máxima e 50% a umidade mínima. Vamos conferir agora os nossos próximos dias para ver como que vai ficar a temperatura. Tá aí para vocês na tela, segunda-feira, hoje, a nossa temperatura máxima, a nossa temperatura mínima vai chegar a 18 graus, ou seja, vai dar uma subidinha em relação aos dias anteriores. A máxima vai chegar a 29 graus. Pela manhã nós teremos muitas nuvens, à tarde também, à noite, mas não há previsão de chuva para hoje, segunda-feira. Na terça-feira, a gente vai ter muitas nuvens no céu com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima pode chegar a 19 graus e a máxima a 27 graus. Ou seja, pode chover. Então, leva o guarda-chuva na bolsa. A nossa quarta-feira, dia 29 de novembro, vai haver muitas nuvens no céu, continuam as chuvas isoladas, porque é uma época dela mesmo. Já é época dessa chuvinha, do nada vem aquela pancada de chuva. A temperatura continua subindo, a mínima para 20 graus e a máxima em 27 graus. Ainda não temos aí o sinal daquele calorão. Já na quinta-feira, eu não vou colocar para vocês, porque você vai acompanhar o nosso jornal da quinta-feira e vai ficar sabendo como vai ficar a temperatura. Mas eu já vou adiantar para você que já vai começar a subir um pouquinho mais na quinta-feira e já vem tempestade por aí. Mas você vai ter que acompanhar o nosso jornal de quinta-feira, que sai às 6 horas da manhã. Vamos às nossas notícias nacionais. Bolsonaro volta a questionar resultado da eleição. Quem decidiu não foi o povo. Segundo o jornal O Tempo, o ex-presidente voltou a fazer acusações sobre a interferência no processo eleitoral, do qual ele saiu derrotado para o atual chefe do executivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
De acordo com o ex-presidente, quem decidiu o resultado não foi o povo. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, eu não sou o ex por causa do povo. A grande maioria do povo está conosco, segundo palavras do próprio ex-presidente. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Mas vamos considerar o ano passado como uma página virada. Ou seja, o presidente, aliás, o ex-presidente, ele considera uma página virada o que ele havia acabado de questionar e que ele questiona o tempo todo. Então, a realidade é que para Jair Bolsonaro, essa não é uma página virada, nem para ele, nem para os seus seguidores. Estas palavras foram proferidas em um evento que aconteceu no último sábado, dia 25, em um evento do Partido Liberal no Rio de Janeiro. A verdade é que desde aí a gente pode contar do anos 2000 para cá, o mundo ele vem vivendo realmente essa polarização. Eu já venho falando para vocês sobre essa questão da polarização política. Eu aconselho que vocês estudem bastante sobre isso, né? Que são os dois polos, lado A, lado B. Não existe um meio termo mais. Não sei que caminho que vai seguir. A gente tem que fazer muitas pesquisas na área política para conseguir ter um norte aí, para saber o que vai acontecer, né? E ver o que vai dar. Mas essa questão dos bolsonarismos, nos milenismos, nos seísmos, taoísmo, asmos, esmos, seja lá o que for, ela é uma tendência. O trumpismo é uma tendência. Aí vem um governo, ele não dá certo, aí passa para o outro governo, fica parecendo, sabe o que? Me lembra muito lá na época de 1930, 1920, quando a gente tinha aquela república do café com leite, em que um governo era de Minas, outro governo era de São Paulo e ficava aquele revezamento. A gente está vivendo praticamente isso, só que não é entre um estado e outro estado. É um mundo. Um ano é esquerda, passa-se o outro ano de eleições, é direita. Aí passa no outro ano é esquerda, aí vai no outro ano é direita. E fica esquerda, direita. Eu não sei se tem um fim isso ou se vai ser um ciclo eterno entre esquerda, direita, esquerda, direita. Parece um ciclo eterno. Pelo que eu vejo, se a gente for pegar de 2000 para cá, há uma rotatividade entre esquerdistas e direitistas, o que eles chamam de comunistas, socialistas. Na verdade, eu vejo muito pouco de comunismo raiz. O que eu vejo é essa questão, principalmente da discussão entre é um país comunista, eu não vou fazer nada do país comunista. A verdade verdadeira, gente, é que comunismo mesmo, nem mesmo socialismo, não está existindo, não. Eu vou chutar aí muito longe mesmo. Eu vou falar a Coreia do Norte, talvez, mas eu nunca fui lá. Eu não gosto muito de falar de coisas que eu não sei. Então, se eu nunca fui, eu não posso falar pelo que os outros falaram. Então, mas por ser um país muito fechado, né, a gente não sabe. O que eu vejo hoje, realmente, essa questão de comunismo, socialismo, que as pessoas sempre debatem, né, nessas polarizações políticas, é que comunismo raiz mesmo, socialismo, não está existindo muito de verdade. A verdade seja dita. Eles falam tanto da China. Gente, quando peguem vídeos da China, mas não com orientações políticas. Não, dá alguém falando da China politicamente. Não. Peguem vídeos, por exemplo, de youtubers. Eu gosto muito de assistir alguns desses vídeos de pessoal que visita lá para conhecer, para saber, para entrar nos lugares, saber como é que é. Eu vou ser sincera, me surpreende, porque a China é muito capitalista. Sem contar que é a segunda maior economia do mundo. Ela vai adentrando aí em todos os países, em todos os continentes. É um país de economia aberta mesmo, não é fechado, é um país fechado, né? Ao contrário, o que eu vejo é um país que tem de tudo, altamente tecnológico, que importa a sua tecnologia, que depende muito pouco dos outros. Que a China depende de mim. Gente, a China não depende de ninguém.
A gente pega aí a própria Rússia, que está aí sofrendo sanções severas, e eu também procuro ver pessoas que vão até a Rússia, que geralmente quando um país está em guerra é muito difícil a gente achar alguém que vai lá, achar algum jornal de lá falando, até porque quando é o jornal do próprio lugar fica muito complicado a gente formar uma opinião, porque a opinião fica muito local. Mas a gente vê algumas pessoas que vão lá, alguns brasileiros, eu procuro saber, procuro conversar, procuro entender aquilo. Estas sanções, elas não afetaram tanto assim a Rússia como você está pensando. A gente fica imaginando lá o pessoal, nossa, não tem nada, não vou... Tipo, né, o que a gente vê hoje, vamos citar aí a faixa de Gaza, nada disso. Ao contrário, hoje o mundo também está polarizado, então existem dois grandes blocos, nem todo mundo depende só dos Estados Unidos. A China está lá, e a China ela não fez sanção nenhuma sanção à Rússia. Os países próximos ali à Rússia, países que pertencem à ex-União Soviética, eles não colocaram sanções à Rússia. E ali existem países que são produtores também de muitas coisas. A própria Rússia em si, ela produz tecnologia, ela é um país tecnológico. Principalmente na época da Guerra Fria, ela se preparou para algumas questões. A gente fica nessa de um brasileiro com o outro se debatendo, enquanto grandes potências vão surgindo e a gente igual bobo brigando. Ah, eu brigo por isso, que o presidente isso, o presidente aquilo, e os grandes países tá aí. A gente parece que ficou preso. Eu vejo pessoas que ficaram presas naquele comunismo lá de 1900 e, sei lá, de 1900 e bolinha. Não tem isso. Hoje, a maioria dos países, eles são muito abertos. Se a gente pegar aí a questão do caso da Venezuela, ela sofreu severas sanções e acabou que entrou num estado caótico. Existe aí a questão, eu não tô entrando no mérito de ditaduras, tá, gente? Eu tô falando sobre questão de capital aberto, questão de capitalismo, socialismo, dessa questão de, né, do mercado em si. Não se o cara tá lá 10 anos, 1000 anos, 100 anos, aí não tô falando disso. Essa questão da Venezuela, por exemplo, hoje, os Estados Unidos já começou a conversar com a Venezuela, até porque para ele é vantajoso. A Venezuela é uma das maiores produtoras de gás natural e também tem muito petróleo na Venezuela. Ou seja, se eu não posso comprar dele, eu vou comprar do outro. Para os Estados Unidos, isso é uma vantagem. A gente tem que pensar que o mundo, ele pensa politicamente, enquanto tem um bando de gente aqui embaixo, que a gente está aqui embaixo, brigando como se fosse uma torcida de futebol, enquanto os jogadores estão lá felizões da vida em suas mansões e a gente está quebrando pau nas arquibancadas, os políticos são a mesma coisa. Eles estão ali pensando naquela questão do mercado. Ah, eu quero saber do mercado, como é que está o mercado? Como que eu vou, por quem eu vou ter que me aproximar para que o meu país levante, para que o meu país se erga. E a gente fica aqui, quem não faz conluio com isso, que eu não como. Gente, não dá. Quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de país, quando a gente fala de governo, é muito mais profundo do que você possa imaginar. Não é uma torcida de futebol, não é nada disso. É muito mais profundo. Então, cuidado com essas questões de pegar o político X, pegar o político Y e achar que ele vai fazer um milagre pelo seu país com propostas mirabolantes. Não tem como, até porque a gente vive num mundo totalmente globalizado. Sim, hoje a gente vive num mundo blocalizado, eu posso dizer assim. Existem blocos, mas não é um bloco de 1 ou 2, são grandes blocos poderosos. Então, posso dizer que são 2 grandes blocos poderosos, uma disputa ferrenha por quem vai dominar o mundo. E hoje eu vou falar China e Estados Unidos. E a gente fica aqui. Rios da bacia do Amazonas voltam a subir. Enfim, uma boa notícia. A elevação dos níveis nas cabeceiras começa a impactar outros pontos da bacia. Conforme indica o 52º Boletim de Monitoramento Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil. Divulgado nesta terça-feira, dia 21/11, pelo Serviço Geológico do Brasil. De acordo com os dados, foram registradas elevações nos níveis nas bacias do Rio Negro, Solimões, Purus e Amazonas.
Essa elevação já era prevista devido ao aumento dos níveis nas cabeceiras no Alto Solimões e Alto Rio Negro nas últimas semanas. Apesar disso, os níveis seguem baixos para o período. Esta reportagem foi tirada da Agência Brasil, que é uma das nossas fontes. Que bom, né, gente? O que a gente espera é que lá continue sendo lá o que sempre foi. Ver aqueles rios vazios, aquelas imagens de deserto que a gente vê hoje na região amazônica é muito complicado. Por sinal, eu quero trazer para vocês logo, logo uma reportagem falando sobre o solo da região amazônica, que muita gente não sabe, é que aquele solo ele é muito pobre, ou seja, a floresta ali ela se retroalimenta, viu? Se você desmatou aquilo ali, dificilmente vai nascer. A tendência é a desertificação. Eu vou trazer para vocês algumas explicações muito legais e interessantes sobre esse assunto, mas isso é para uma próxima reportagem. Provas do ENAD foram realizadas neste domingo. As provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2023, foram aplicadas no domingo, dia 26, em todas as unidades federativas. Ao todo, 408.037 estudantes concluintes fizeram o exame, que foi composto por questões objetivas e discursivas. O ENAD avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes quanto à realidade brasileira e mundial. A nossa fonte foi o Agência Brasil. Brasil quebra recordes de medalhas no PAN e bocha vai a Paris em 2024. Que boa notícia! Segundo a Agência Brasil, a campanha brasileira já é a melhor do país no evento. As Paralimpíadas devem ser motivo de orgulho para o nosso povo. Uma lástima, né? Que quase não é divulgada e seus atletas sofrem para conseguir incentivos e patrocínios. E eles são os que trazem o maior orgulho para o nosso país, sempre trazendo aí medalhas e sempre batendo recordes. E não é só recorde na quadra, não. É o recorde na própria vida. Recorde que eu digo de superação. Eles são exemplos. E eles sim devem virar notícia no nosso país. Eles merecem ser notícia. Parabéns aí a todos os atletas paralímpicos.